Olá, meus queridos, tudo bem? Aqui é o professor David Adriano do canal Memória de Cálculo Matemática Elementar. Tudo bem com você aí? Espero que sim. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. É um prazer enorme ter você aqui. Espero que você esteja gostando dos nossos vídeos. Muito obrigado por todas as curtidas, por todos os inscritos que estão no nosso canal, tá certo? Um abraço mesmo, ó, wakandando para vocês, tá certo? Então, pessoal, muito obrigado. E antes de a gente começar a nossa aula de hoje, que nós vamos começar a trabalhar o estudo sobre ângulos, geometria, mais especificamente para começar lá de baixo do 6º ano, e a gente vai aumentando o nível. E se inscreve no nosso canal, ativa o sininho das notificações, vai aparecer bem aqui, ó. Tá aqui, ó, bem aqui no cantinho da tela, tá aparecendo Memória de Cálculo Matemática Elementar, tá vendo? Então é o nosso endereço no YouTube. Se inscreve lá, vai ter muita coisa bacana para nós, tá certo? Então, sejam bem-vindos e vamos começar a nossa viagem rumo à geometria. Então, vamos lá com o tio agora. Então, pessoal, a nossa aula de hoje vai ser trabalhar esses principais tópicos aqui: ângulos, triângulos, polígonos e quadriláteros, tá certo? Vamos trabalhar bem o início mesmo, a introdução desse conteúdo. Então, meus amigos, o que a gente vai ter que conhecer hoje aqui? Vamos começar pelos ângulos. Então, o que é um ângulo? O ângulo a gente pode usar uma definição simples. É quando você tem duas retas que vão sair do mesmo ponto e o ângulo vai ser essa abertura dela aqui, tá certo? Esse camarada aí vai ser o ângulo. Então, isso aqui é fácil. Mas o que diz aqui para nós? O ângulo a seguir é formado por duas semirretas com a mesma origem, tá certo? No ponto. Quem seria o ponto aqui, ó? Esse camarada aqui, ó, o ponto O. Posicionadas em uma circunferência. Por que está posicionado numa circunferência? Lembre-se que uma circunferência, ela vale em graus 360 graus. Não se esqueça disso. Então, nós temos aqui os elementos. O vértice, que é esse pontinho aqui. Nós temos o lado OA, que aparece aqui. E nós temos o lado OB, que também aparece aqui. Então, nós temos aqui o ângulo, que está sendo representado por essa letrinha grega, que é o alfa. Nós iremos utilizar letras do alfabeto grego para representar ângulos. Então, vamos lá, continuando aqui com a nossa aula. Então, vamos aqui para o próximo. Olha só, o que você tem que ter de informação importante aqui, galera? É o seguinte, é possível representar o ângulo anterior de duas formas. Fique bem atento a isso. Olha aqui, na primeira aqui, ó, por uma notação AOB ou BOA. Você observe que eu escrevi de duas maneiras diferentes. Mas, se você observar bem, o O, ele permanece na mesma posição. E isso é uma informação importante que você tem que guardar. Qual é a informação importante? Que esse O, ele está representando o vértice do ângulo. É onde o ângulo vai estar no desenho. Tá certo, pessoal? Então lembre-se disso. Então nós temos aqui o A, que é o ponto A do lado OA, que é da reta. O O é o vértice do ângulo. E B vai ser o quê? O ponto B do lado B, que é da reta OB. Olha, eu tenho essa maneira e tenho essa outra maneira aqui. Observe que eu tenho BOA. Observe que o O ficou na mesma posição do primeiro. Só mudou a posição do que? Das letras da ponta. E nós podemos representar ângulos também utilizando o alfabeto grego, que as três mais conhecidas que a gente tem que saber: o alfa, beta e gama. Tá certo? Então, ângulo é bem tranquilo, não tem dificuldade. É só memorizar essa parte que o tio acabou de explicar para vocês. Então, vamos continuando aqui. Então, para a gente poder medir o valor de um ângulo, nós vamos utilizar um elemento. Esse elemento, que no caso aqui vai ser o transferidor, que no caso é um elemento que é um instrumento, quer dizer, um instrumento que nós vamos trabalhar. O que diz aqui o transferidor?
é um instrumento usado para medir ângulos. Existem dois tipos. Então vamos ver dois tipos de transferidores aqui. Olha só. Observe que esse primeiro transferidor, ele está dividido em 360 graus, ou seja, ele é um transferidor de uma volta, ou seja, uma volta completa. Ele sai daqui e percorre todo esse trajeto até aqui, tá certo? Ele vai e volta e para bem aqui no mesmo lugarzinho aqui, tá certo, pessoal? Certo? Ele para aqui nesse ponto. E nós temos o outro dividido em 180 partes iguais. Qual a diferença de um e outro? Esse outro transferidor, ele tem um valor de 360 graus. E esse outro tem um valor de 180 graus. Tá certo? Então esse daqui é chamado de meia volta. Ou seja, quando você ouvir falar o transferidor de meia volta, ele só vai valer 180 graus, tá certo? Então, ambos servem para medir ângulos, tá certo? Mas a gente tem que saber uma coisa importante sobre o transferidor. O que é? Observe bem, o transferidor, ele tem os seus elementos. Se você observar bem aqui, ó, nessa figurazinha aqui, tá certo? Observe que o transferidor, ele vai ser o quê? Ele está dividido em graus, ó. Cada tracinho desse que está aqui, marcado aqui nesse transferidor, representa um grau. Então observe bem aqui, ó. Note que os dois transferidores estão divididos em partes iguais. Cada uma das partes menores em que o transferidor for dividido é denominado grau, olha só. Indicado pelo símbolo, essa bolinha aqui, que é unidade padrão de ângulos. Então, quando você trabalha ângulos, você tem que lembrar que ângulos sempre vai ser dado em grau. Por exemplo, se você escrever esse número aqui, 70, é o número 70. Pode ser R$70, pode ser 70 centavos, 70, o número sorteado no bingo, tá certo? Pode ser esse número. Mas agora quando você coloca essa bolinha, já muda. Então lembre-se disso, já mudou. Então aqui já não é mais 70, ele é 70 graus, porque eu botei esse símbolo aqui, tá certo? Então tenha muito cuidado e não se esqueça que quando você estiver trabalhando ângulos, você tem que colocar a simbologia. Então, ó, o que acontece aqui? Nós temos aqui, e nós temos que conhecer os elementos do transferidor, que são 3. O que nós temos? Nós temos o limbo, que no caso você está vendo essa linha aqui, ó, essa linha verde, o arco do transferidor, onde a escala é marcada. Então, esse limbo é o que vai marcar o valor do meu ângulo, quando eu for calcular ele utilizando o transferidor. Linha de fé é o segmento de reta que passa pelas graduações 0 e 180. Aí vem a pergunta, professor, a linha de fé está presente nos dois modelos de transferidores? Sim, está presente nos dois modelos, que no caso seria o de 360 graus, que é o de uma volta, e o de 180 graus, que é o de meia volta. E o centro é o ponto que divide a linha de fé ao meio. Então observe que tem um centro aqui, que vai ficar bem no meio. Esse centro, ele vai ter um papel importante na hora de você utilizar ele nas suas questões e na atividades para descobrir o valor de um ângulo, usando o transferidor. Observe como é que a gente utiliza, olha só. Para você usar o transferidor para determinar o valor de ângulo, é bem simples, olha só. O que eu faço? Eu pego aqui o transferidor e vou colocar ele bem no centro. No centro, mas observe que esse ponto O é o vértice, tá certo? É o vértice do ângulo que está sendo montado aqui pelas essas duas semi-retas. Aí você observa, aonde a reta for marcando, ó, observe que uma das retas sempre vai ficar aqui, ó, no valor de 0 graus. Ou seja, daqui é como se ela saísse daqui, ó, desse ponto B, e eu abrisse ela até o ponto A. Pronto. Aí você vai ver pelo transferidor o valor que está medindo.
Então observe aqui, ó, as duas maneiras de eu representar. A OB é igual a 60, ou eu posso usar a letra alfa, que é igual a 60. Viu, pessoal? É bem simples, não tenha medo de aprender. É fácil, muito fácil isso aqui. Nós temos aqui a situação B. Observe bem. Observe que você tem umas retas que elas formam um ângulo cujo aparece um quadradinho aqui. A gente já estudou que esse modelo, ó, quando você vê retas em formato de L ou em formato de T, de cabeça para baixo, tá certo? Isso significa o quê? Que quando elas se encontram aqui, elas têm um quadradinho e tem um ângulo de 90 graus. Ó. Aqui também eu tenho um ângulo de 90 graus. Então, isso aqui são chamados ângulo reto. Então, observe aqui ó, que ela sai daqui, do ponto M, e vai até aqui. Tá vendo aí? Ela vai até aqui. Então, essa medida vai valer quanto? 90 graus. E você pega o seu transferidor, bote bem no vértice aqui, do exemplo C, da letra C, e você vai ter aqui, ó, 150, que ele vai marcar, ele sai de 0 e vai até esse pontinho aqui, que vai marcando quanto? 150 graus. Então, é bem simples você utilizar o transferidor para descobrir valores dos seus ângulos, tá certo? Continuando aqui, galerinha. Aí agora, nós vamos entrar na parte de classificação dos ângulos. Usando o transferidor, nós vamos descobrir os ângulos e eles têm as suas determinadas classificações. O primeiro deles, galera, é esse aqui, o ângulo reto, que a gente acabou de fazer um exemplo anterior. O ângulo que mede 90 graus é denominado ângulo reto e é indicado pelo símbolo, ó, um quadrado e um pontinho no meio. Então, toda vez que você vê uma situação desse formato aqui, significa que você tem um ângulo de 90 graus, que é chamado de ângulo reto. Bem simples. Aí tem uma nota importante. Olha só, ele diz o seguinte, o ângulo reto corresponde a 1/4 da circunferência. O que que significa isso? Significa o seguinte, ó, que você tem uma circunferência, ó, vamos fazer bem aqui, ó. Vamos fazer aqui uma circunferência. Deixa eu só ajeitar aqui essa circunferência. Vamos ver aqui, pronto. Vamos lá, agora vai ficar melhor. Aqui, vamos fazer aqui a nossa circunferência aqui, ó. Prontinho, tá aqui ela. Vamos traçar aqui essa reta. Tá aqui uma reta e aqui eu tenho outra retinha. Perfeito. Observe que bem aqui você tem, ó, um ângulo de 90 graus. Aqui você tem um ângulo de 90 graus. Aqui também um ângulo de 90 e aqui também um ângulo de 90 graus. Confere? Confere, professor. Tá conferido. Então observe que juntando esses quatro ângulos, se você pegar 90 vezes 4, vai dar quanto? 360 graus. Tudo bem. Se eu tenho aqui, ó, um ângulo desse aqui, ó, se eu sei que esses 4 aqui vai 360. E se eu pegar somente um que é 90, é a mesma coisa de eu pegar 90 graus dividido por 360. Que simplificando tudo isso daqui, ó, eu posso cortar esse zero com esses zeros aqui, os símbolos. Simplificando tudo por 9, é isso, simplifico tudo por 9. Isso é igual a quem? A 1/4, que ele diz aqui na nossa questão. Tá certo? Então tá aí, pessoal, ó. Então, isso daí é o que ele está dizendo na questão aí. Então, tá certo, bonitinho. Então, vamos lá, continuando aí a nossa questãozinha aí. Então, só ajeitar aqui, só um minutinho. Muita calma nesta hora. Pronto, agora sim. Beleza. Então, continuando aqui, feito aqui o nosso desenho. Então, vamos lá. Agora vamos para o próximo aqui. Agora observe que aqui nós temos alguns exemplos, tá certo? Exemplos que
mostram aonde eu posso encontrar o ângulo reto. Então observe aqui, eu tenho um retângulo aqui, que tem aqui, ó, olha aqui o ângulo reto aqui. Aqui eu tenho um A, aqui é a cesta de basquete, né? Isso aqui no caso aqui é a tabela de uma cesta de basquete, que bem aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, ó, nesse cantinho. Observe que aqui é um suporte utilizado para botar prateleiras, que no caso é chamado de mão francesa. Bem aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. E aqui eu tenho uma caixa de papelão, que aqui também eu tenho um ângulo de 90 graus. Então tudo isso representa alguns exemplos de ângulos retos. Continuando aqui, observe bem, o que nós temos aqui, ó? Nós temos o seguinte, ângulo nulo, outra classificação de ângulos aqui também. O ângulo que possui medida igual a zero é denominado ângulo nulo, ou seja, ele não vai ter nenhuma abertura. Então, aqui ele vale o quê? Ele vai valer 0 graus, como está dizendo aqui na nossa figura. Aí nós temos outra classificação importante aqui, ângulo agudo. O ângulo que possui medida maior que 0 graus e menor do que 90 graus é denominado ângulo agudo. Então o ângulo agudo, ele vai de 0, né, isso? Ele vai de 0 graus, até, no caso, ó, 89 graus. Ele ainda é classificado o ângulo agudo. Os mais comuns que a gente vai trabalhar são de 30 graus, 45 graus, né, e tem o outro de 60 graus. São os 3 ângulos agudos mais famosos que vamos trabalhar na matemática. E nós temos aqui também, ó, nós temos aqui o ângulo obtuso. O ângulo obtuso são o quê? Um ângulo que possui medida maior do que 90 graus e menor do que 180 graus, tá certo? Quais são os ângulos obtusos que a gente costuma mais trabalhar? São quem? São, vamos botar aqui, o de 120 graus, tá certo? Nós temos também o de 130, também que costuma cair muito, e o de 150 graus. São esses os ângulos que a gente vai trabalhar com maior frequência em questões nesse conteúdo. Então vamos lá. Agora nós temos também outro ângulo muito importante no estudo, que é quem? Ângulo raso. O ângulo raso é o que possui medida igual a 180 graus, que também é conhecido como esse nome aqui, ó, ângulo de meia volta. Observe que ele dá uma meia volta aqui, ó. Ele sai do ponto B, o ponto B aqui é o ponto de partida, tá certo? Ele parte aqui do ponto B, e aqui é o ponto de chegada. Ele chega aqui, ó, nesse ponto A aqui, ó. Então, quando ele sai daqui para cá, usando o transferidor, ele percorreu 180 graus. Aí você também tem aqui o ângulo de uma volta. O ângulo de uma volta é como se eu fizesse o quê? 180 aqui em cima e fizesse 180 embaixo, que daria o quê? 360 graus. Tá certo? Então, aí, pessoal, você tem que ter o seguinte. Aí, o que ele diz aqui, ó? Olha só. Você tem que ter uma pequena diferença. O aluno, professor, mas o ângulo de meia volta, ou o ângulo de uma volta não é igual ao ângulo, o ângulo nulo? Não. Observe bem. Note que o ângulo de uma volta e o ângulo nulo possuem a mesma forma. Entretanto, o ângulo nulo é visto como uma falta de abertura. Olha só, ele tem uma falta de abertura. Enquanto o ângulo de uma volta corresponde a uma abertura completa. Então ele vai o quê? Ele sai daqui, ó, e percorre até aqui. É só você olhar a seta. Tá vendo? Então, essa é a diferença do ângulo nulo para o ângulo de uma volta. Aqui, pessoal, nós temos agora uma parte bem interessante do nosso estudo de geometria na nossa aula, que são linhas poligonais e polígonos. O que são linhas poligonais? A linha poligonal é formada por segmentos coplanares, consecutivos e não colineares. Eles não se cruzam.
e cada extremidade de um segmento pertence a, no máximo, 2 segmentos. Aí nós temos aqui 2 exemplos de linha poligonal. Nós temos a linha aberta, observe que essas aqui são abertas, essas linhas não são fechadas, e nós temos as linhas, no caso aqui, fechadas. Observe que eles já formam figuras, já formam desenhos, tá certo? Que esses desenhos que vai servir para nós classificar e estudar alguns polígonos importantes. A partir daqui, nós temos essa bem aqui, ó. A reunião de uma linha poligonal fechada, de acordo com esse segundo exemplo aqui, e com a sua região interna é chamada de polígono. Então, observe atentamente os seguintes exemplos de polígono. Olha só, nós temos aqui esse polígono aqui, esse aqui é o nosso primeiro, esse é o segundo, terceiro e quarto. Cada um desses polígonos, meus amigos, tem um nome específico. E a gente vai trabalhar mais os polígonos que são todos fechados. Que são quem? O número 1 e o número 3. O número 1, ele é conhecido como um retângulo. Olha só, ele é um retângulo. E esse outro polígono é que a gente vai estudar, que ele é conhecido como um triângulo. Então, a gente vai trabalhar cada um desses daqui. Esse daqui também eu posso chamar ele, ó, de quadrilátero. Olha só, posso chamar ele de quadrilátero. Tá certo? Então, a gente vai aprender isso já já. Então, vamos lá. Então, antes de a gente conhecer a classificação dos polígonos, precisamos saber os seus elementos. Quem são os elementos de um polígono? Olha só, nós temos os lados, não é isso? O lado é cada segmento de reta que compõe a linha poligonal, ou seja, o contorno de um polígono. Observe que ele é todo fechadinho aqui. Então você tem aqui, ó, olha aqui os segmentos de reta dele, AB, BC, CD, DE e A. São todos esses daqui, que são esses pontinhos aqui, que são os vértices. E lembre-se, certo? O número de vértices é que vai determinar a classificação de um polígono, ok? Uma dicasinha de ouro que eu estou dando para vocês. O vértice é o ponto de encontro de 2 lados consecutivos de um polígono. Então, observe que nesse polígono aqui eu tenho 5 letrinhas. Então, ele tem 5 lados, tá certo? Aí nós temos a diagonal. É o segmento que une 2 vértices não consecutivos do polígono. Ou seja, você está vendo aqui que são essas linhas tracejadas que estão dentro do nosso polígono aqui. O ângulo interno é o ângulo formado por 3 vértices consecutivos do polígono que contém seus pontos internos. Então, observe bem aqui, ó. Esse nosso polígono, ele vai ter quantos ângulos internos? De acordo com o número aqui, ó, de vértices que ele tem, ó. Então, ele tem 5. Aí nós temos um ângulo externo. É um ângulo em um polígono convexo, o ângulo adjacente e suplementar de cada um dos ângulos internos é denominado ângulo externo. Nesse caso aqui eu estou representando por quem? Por F. Bem tranquilo aqui essa parte. Então, olha aqui. Aí nós temos a classificação dos polígonos. Aí aqui uma coisa bem interessante. De onde vem a palavra polígono? A origem dela. Um polígono, do grego, significa polígonos, que possui muitos lados e é classificado de acordo com o seu número de lados. Veja a seguir essa classificação. Observe que esses daqui são os polígonos que têm os nomes. Todos esses daqui são os que têm um nome, mas eles não se limitam somente a 20. Existem muitos mais, tem muito mais polígonos por aí. Então a gente vai ficar com esse daqui, com esse nome desses polígonos aqui, que vai ser mais interessante a gente trabalhar em questões. Então nós temos aqui o de 3 lados, que é o triângulo, o de 4, que é o quadrilátero, o 5, que é o pentágono, de 6 lados é o hexágono, o 7 é o heptágono. Aí nós temos aqui o de 12, que é o dodecágono, o de 13, que é o tridecágono, o 14, que é o tetradecágono, e o de 20 é o icosságono.
tá certo? Então, um polígono que tem 20 lados, ele recebe o nome de icosságono. Aí o que ele diz aqui? Os polígonos com mais de 20 lados não possuem nomes especiais. Então, mas professor, como é que a gente chama? Nós chamamos polígono de 22 lados. Somente isso. Aí ele diz aqui uma informaçãozinha muito importante. Isso daqui cai muito em questões de vestibulares e concursos. Quando um polígono possui todos os ângulos internos com a mesma medida, iguais, e todos os lados congruentes, ele é denominado polígono regular. Então, quando você escutar a palavra regular relacionado a polígonos, isso quer dizer o quê? Que você tem todos os lados iguais. E, por consequência, todos os ângulos também vão ter a mesma medida. Tá certo? Não se esqueça dessa dica de ouro que o professor está dando aqui para vocês. Então, olha só. O quadrado é um exemplo de polígono regular, pois todos os ângulos internos são retos e os 4 lados são congruentes. Olha só, um exemplo bacana aí. Então, tranquilo essa parte. Aí agora nós vamos conhecer os triângulos. Olha aqui, a gente já está começando a trabalhar polígonos e vamos começar a estudar por triângulos, que é o primeiro que aparece na nossa lista. Aí o triângulo são polígonos que possuem 3 lados. Veja alguns exemplos a seguir. Nós temos aqui esse triângulo aqui, esse segundo e esse terceiro. Então esses 3 modelos aqui são triângulos. Aí o que você tem que saber? Elementos do triângulo. Observe que o triângulo, ele vai ter o quê? Ele tem o vértice, ele tem o lado e ele tem um ângulo. Todo polígono, pessoal, ele vai ter esses elementos. Ângulo, lado e vértice. Como você vê bem aqui no nosso quadradinho aqui, nesse retângulo que está dizendo a informação. Tá certo? O que ele diz? Que AB, BC e CA são os lados. AB e C, são os vértices. Aí você tem aqui A com o chapeuzinho da vovó, B com o chapeuzinho da vovó e C com o chapeuzinho da vovó. Isso aqui ele está se referindo a quem? Aos ângulos que estão aqui dentro. Então aqui eu posso botar Azinho, posso botar esse Azinho com o chapéu da vovó, o C com o chapéu da vovó e o B com o chapéu da vovó. Tranquilo. Já representei o nosso querido triângulo com seus ângulos aí. Aí você tem o triângulo, ele tem a sua classificação. São 2 tipos de classificação. Olha só, os triângulos são classificados de acordo com as medidas de seus lados e de seus ângulos. Então vamos lá. Quanto à medida dos lados, são 3 tipos. O primeiro é o equilátero, que ele vai dizer que tem todos os 3 lados congruentes, ou seja, mesma medida. Então, nesse caso, se esse lado aqui valesse 6 centímetros, então aqui também seria 6 centímetros e aqui também seria 6 centímetros. Correto? Muito bem. E outra coisa interessante é que os ângulos que estão dentro dele também vão ser todos iguais. Tá certo? A medida desse ângulo é igual a esse, que é igual a esse. No triângulo isósceles, ele tem pelo menos 2 lados congruentes. Observe no desenho que aqui o lado, a medida de AB é igual à medida de BC. Então, o que é que você tem aqui? Se aqui no caso fosse 7 centímetros, aqui também seria 7 centímetros. E aqui seria, vamos botar, 8 centímetros. Um valor para você entender como é que você pode ver uma questão envolvendo triângulo, equilátero e isósceles. E outra coisa interessante do triângulo isósceles é que os ângulos que estão aqui na base, nessa reta de baixo, eles vão ter a mesma medida, tá certo? Isso é no triângulo isósceles. Já no triângulo escaleno, observe que seus 3 lados não são congruentes, são todos com medidas diferentes. Então, se aqui eu tiver 5, 6 e 7 centímetros cada um, usando as unidades de medida, observe que esse triângulo é classificado como escaleno. E isso implica dizer que as medidas dos ângulos
do ângulo A, do ângulo B e do ângulo C, todos eles vão ser diferentes, tá certo? Então, essa foi a classificação de triângulo quanto aos seus lados. Também temos, pessoal, a classificação referente a ângulos. Olha só, nós temos aqui o triângulo acutângulo. O que significa? Que eu tenho 3 ângulos agudos, ou seja, 3 ângulos cuja sua medida é menor do que 90 graus. É isso? Então, vamos botar aqui alfa é menor do que... Vamos só ajeitar aqui. Vamos botar aqui alfa vai ser menor, é isso? Vai ser menor do que 90 graus. É essa a definição de ângulo agudo. Triângulo retângulo. Triângulo retângulo é fácil. É aquele que possui um ângulo reto, ou seja, ele vai possuir alfa igual a 90 graus. E o triângulo obtusângulo é o que tem um ângulo obtuso. Então, o ângulo obtuso ele vai ser alfa maior do que 90 graus. É isso? Então, ele é alfa maior do que 90 graus e o alfa vai ser menor do que 180 graus. Tá certo? Então, esse daqui é a classificação de quem? Do ângulo obtuso. Então, a medida desse ângulo ele vai estar variando entre 91 até 179. Tá certo? Então, essa é a classificação do triângulo em relação aos seus ângulos, tá certo? Ele tem essas 3 classificações. Agora, depois do triângulo, que é o nosso primeiro polígono, nós temos outros, que é o quadriláteros, que são polígonos que possuem 4 lados. Entre os quadriláteros, existem aqueles que podem ser classificados em 2 grupos, os trapézios e os paralelogramos. Vamos começar pelo trapézio. O trapézio diz o seguinte, o que é que diz o trapézio para nós? O trapézio são quadriláteros que possuem apenas um par de lados paralelos. Então, o que significa aqui? Observe nesses desenhos aqui, pessoal. É só você observar bem. Observe, os lados não paralelos são congruentes. O que ele diz aqui? Ó? Ele diz que o trapézio isósceles. Trapézio isósceles, observe que eu tenho o lado BC paralelo, ó, o lado BC, que é esse ladozinho aqui, ó, que eu vou fazer aqui a reta, ó. O lado BC é paralelo a quem, ó? A este outro camarada aqui, ó. O lado AD. Correto? Então, observe o que ele diz. Os lados não paralelos são congruentes. Então, esse lado aqui, no caso, ó, que tem essa medida, vai ser igual a esse aqui. Esse é o trapézio isósceles. O trapézio retângulo é o que possui 2 ângulos retos. Observe que toda vez que você vê uma figura nesse formato, ele vai possuir 2 ângulos de 90 graus. Algumas questões, pessoal, não botam o valor de 90. Ele bota esse símbolozinho aqui que representa um ângulo de 90 graus. E o trapézio escaleno, os lados não paralelos não são congruentes. Então, eles não vai ter nenhum lado que vai ter a mesma medida do outro. Tá certo? Esse é o trapézio escaleno. Sendo que ele também tem, ó, um lado paralelo ao outro. Que é quem? O lado AB, que é esse ladinho aqui, ó. O lado AB paralelo ao lado DC ou CD. Continuando aqui. Aí agora vamos para o outro tipo de quadriláteros, que é o paralelogramos. São quadriláteros que possuem 2 pares de lados paralelos. Então, quem são aqui? Observe. Ele tem esse lado aqui, ó, paralelo a esse aqui, o AB e o DC, correto? E também ele vai ter outro lado também, ó, que vai ser quem? Esse camarada aqui, ó, o AD paralelo a quem? A CD. Tranquilo. Então, medindo os lados opostos dos paralelogramos, verifica-se que eles têm a mesma medida. Da mesma maneira, é possível verificar que as medidas dos ângulos opostos também são iguais, dependendo das medidas dos lados e dos ângulos de um paralelogramo. Ele pode receber outra nomenclatura. Então,
os paralelogramas eles podem receber um nome específico. Qual seria o nome que eles poderiam receber? Olha só, nós temos aqui o retângulo, não é isso? Que é um tipo de paralelogramo, também um tipo de quadrilátero. Olha aqui que tem um retângulo. Os quatro ângulos têm a mesma medida. Isso quer dizer o quê, pessoal? Que cada ângulo desse que tem esse quadradinho com ponto vale 90 graus. Nós temos o losango. O losango aqui nós temos o quê? Os quatro lados têm a mesma medida. Então observe que todos esses lados vão ser igual. E nós temos o quadrado. O que é o quadrado? A gente já trabalhou. O quadrado, os quatro ângulos e os quatro lados têm a mesma medida. Então, esses aqui são os tipos bem bacanas que a gente vai trabalhar nas nossas questões. Então, continuando aqui. Agora, pessoal, olha só. Depois que a gente fez e conheceu os tipos de cada um dos ângulos, como é que a gente determina, como nós calculamos, ok? A gente descobriu o que nessa aula hoje? Vamos recapitular. Nós aprendemos o que é um ângulo, nós sabemos como nós podemos representar um ângulo, nós podemos representar por letras do alfabeto grego. Também aprendemos a usar o transferidor, é isso que o transferidor serve para nós determinar a medida do ângulo. E conhecemos os polígonos. A gente conheceu o triângulo, conheceu o trapézio, né, isso que são na parte dos quadriláteros, e conhecemos alguns que têm umas particularidades importantes, que é o retângulo, que possui 4 ângulos de 90 graus. Nós também conhecemos o losango, que tem todos os lados iguais, e conhecemos o quadrado, que tem todos os lados e ângulos de mesma medida. Agora nós vamos trabalhar uma questão que envolva polígonos, que mais precisamente a medida dos ângulos internos desse polígono, que também é muito importante para nossos estudos de geometria. Então vamos aqui, ó. Determine a medida do ângulo representada pela letra X em cada uma das figuras a seguir. Então como é que a gente faz essa questão? Primeiramente, essa questão aqui, você tem que lembrar o seguinte, que em todo triângulo, a soma dos 3 ângulos que estão dentro dele sempre vai ser igual a 180 graus. Então observe que esse triângulo da letra A e o triângulo da letra B, a soma dos ângulos vão dar igual a 180 graus, correto? E na letra C, observe que aqui você tem um polígono que tem 4 lados. Então ele é chamado de quadrilátero. Então o quadrilátero, no caso um polígono, a soma dos ângulos internos dele vai ser igual a 360 graus. E olha aqui embaixo também na letra D, também eu tenho 4 lados. Professor, mas como é que eu sei que eu tenho 4 lados? É só você olhar para as letras maiúsculas que representam o vértice, que a gente estudou aqui na nossa aula. Então, a quantidade de letras maiúsculas que eu tenho vai determinar o número de lados que eu tenho do meu polígono. Como eu tenho 4 letras, ele vai ter 4 lados. Então, ele é um quadrilátero. E a soma dos ângulos internos dele vai ser igual a 360. Então, vamos lá. Na letra A, é fácil. O valor desse x aqui vai ser x, vai ser igual a quem? Você somar 50 mais 65 e subtrair de 180. Então, fica assim, ó, 180 menos 115, que é a soma de 50 mais 65. Subtraindo aqui, x vai ser igual a quanto? 65 graus. Observe que eu estou usando a unidade de medida de grau, no caso, que é referente a ângulo. Agora na letra B, observe bem. Na letra B você vai usar o mesmo artifício. Então aqui vai ficar o quê? X vai ser igual a 180, né, isso, menos a soma desses dois aqui, 80 mais 40, que vai ser igual a 120 graus. Então x vai ser igual a quanto? 60 graus. Olha aí, tranquilo, bem tranquilo para a gente trabalhar aqui. Já na letra C,
Observe que aqui você vai somar esses camaradas. Então, aqui vai ficar x vai ser igual a 360, que é o total, menos, no caso, a soma desses outros aqui, ó, que vai ser 60 graus mais 40 graus mais 95 graus. Então, x vai ser igual a 360 graus, soma esses camaradas que estão dentro do parênteses, depois eles vão sumir, aí vai ficar o quê? 60 com 40 dá 100. 100 mais 95 vai ficar menos 195. Portanto, x vai ser igual a quanto? 165 graus. E para a gente finalizar, observe bem. Professor, na questão só está me mostrando duas medidas de ângulo, mas a gente aprendeu que tem um tipo de triângulo que ele pode ser representado, o ângulo dele, através de um desenho, que é esse camarada aqui, ó, que é o triângulo, é o ângulo reto, cujo ângulo dele vai valer quanto? 90 graus. Então observe que eu já tenho aqui, ó, o x que eu quero descobrir, o 110, um 90 e o outro 90. Então, fica como, meus amigos? Ó, x é igual a 360 graus menos, aí você pega aqui, ó, 110 mais 90 mais 90. Soma tudo isso aqui, que está dentro do parênteses, e subtrai do 360. X vai ser igual a 360 graus menos, aqui vai ficar quanto? Vai ficar 110 mais 90 dá 200. 200 mais 90, isso daqui vai ficar quanto? Ó, vai ficar 290 graus. Subtrai, x vai ser igual a quanto? Igual a 70 graus. Tá vendo aí, galerinha? Então, observe bem, ó, que a gente finalizou aí a nossa questão. Então, pessoal, ó, essa daí foi a nossa aula de hoje, a aula de introdução ao estudo de geometria. Então, a gente preferiu começar trabalhando a questão de ângulos e ângulos, triângulos, paralelogramos, tá certo? E espero que vocês tenham gostado da aula, tá certo? É um prazer enorme poder contribuir com o ensino de vocês nesse momento. Então, não deixa de se inscrever no nosso canal, compartilhe o vídeo com seus amigos, dê dicas, deixe comentários lá qual o assunto que você quer que a gente trabalhe, que a gente vai preparar o vídeo com o maior carinho do mundo para vocês. Então, um forte abraço para vocês, ó, um abraço Wakanda para vocês, fique com Deus e até a próxima, viu? Tchau!